Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vai ser o último vídeo de hoje. É o vídeo 342. Então, formação primária dos seres vivos. Capítulo 10, Gênese orgânica. O livro é a Gênese, né? De Allan Kardec. Então, nós estamos tratando desses elementos. Você observou que o holofote, nesse momento, escureceu, né? Mas é assim mesmo, esquenta a cabeça não. Eu mesmo acostumei com isso já. Então, nós estamos tratando desses elementos que é quando está na fase líquida, no gasoso e no sólido. Então, como eu disse no vídeo anterior, a gente está dentro do automóvel, de repente o vidro, eu vou usar o termo assim, o vidro embaça. Tudo bem. É um processo natural. Por que é um processo natural? Porque quem entende de química sabe que aquele embaçamento ali é o resultado de água, gás e sólido. É o líquido, gasoso e o sólido. Quem é químico entende disso. Só que para acontecer aquilo ali, para embaçar, ficar daquele jeito ali, foi preciso de uma certa temperatura dentro do veículo e também do lado de fora. Não é só a temperatura interna, é a temperatura externa também. É como se fosse o polo positivo e o polo negativo que se juntou, combinou-se as fórmulas e ali cristalizou todo o vidro. Por que eu estou usando o termo cristalizou? Porque do líquido gasoso o sólido entra na cristalização geométrica. Que se você pega, em vez de você limpar aquele vidro, você, curiosamente, coloca ali um microscópio, você depara com milhões de formas geométricas, cristalizadas microscopicamente. Então aquele embaçamento ali no vidro é microscópio. Só que numa quantidade tão elevada, o microscópio, a parte microscópica, tão elevada que enfumaçou todo o vidro, ficou enfumaçado. Olha só para você ver onde nós analisamos as coisas. Tá aqui no livro, só que as pessoas não pensam assim. Tá aqui no livro de uma certa forma, mas só que as pessoas não raciocinam assim. Olha só para você ver. Olha só. O diamante é carbono puro ou carvão cristalizado. Os desenhos que no inverno se produzem sobre as vidraças são devido à cristalização do vapor d'água durante a congelação sob a forma de agulhas prismáticas. Agora, olha só para você ver.
os desenhos que no inverno se produzem sobre as vidraças. No inverno se produz sobre as vidraças são devido à cristalização do vapor d'água. Então, no inverno, né, nessas regiões onde o inverno é muito intenso, né, é muito frio, então se vê muito essas agulhas geométricas. Mas é preciso, como eu já disse, é necessário uma combinação química, uma certa quantidade de calor ou de frio do lado de dentro, ou uma certa quantidade de frio excessivo do lado de fora, porque geralmente é assim. Para o lado de dentro, o calor, para o lado de fora, o frio. Geralmente é assim. Só que na combinação exata. Se não há combinação exata, então o que acontece? Não se forma aquela cristalização, aquela névoa no vidro do automóvel. Por exemplo, olha onde a cabeça nossa vai. A neblina, por exemplo. Se as pessoas pudessem colocar um microscópio ali e analisar aquela neblina, viriam as pessoas que aquela neblina ela possui forma geométrica, só que forma geométrica não sólida, mas sim forma geométrica gasosa, porque a neblina ela encontra-se do estado gasoso para o sólido, só que no intermediário, a neblina. A neblina, ela não é nem um estado gasoso e nem sólido, é um estado intermediário. Porque se ela fosse um estado sólido, ou melhor, gasoso, ela ali não se formava. Ela evaporava. E se ela fosse também um estado sólido, obviamente ela não se formava, ela não teria aquela forma de neblina nas serras e tudo mais. Estuda isso para você ver. Você é uma pessoa muito inteligente, você tem condições de estudar isso. Então ali é um estado intermediário. Ali não é líquido. Ali é gasoso para sólido. Sólido para gasoso. Ali é dois elementos que não se fundiram, mas que estão prestes a se fundirem. E quando é que se fundem? Quando o sol aquece. Aí, obviamente, se funde o gasoso com o sólido. Aí se funde, transformando tudo em gasoso. Ou melhor, desculpa, o gasoso, ele se mistura ao sólido. Me desculpa, o sólido, ele se mistura no gasoso e evapora. É o contrário. Por isso que eu te peço desculpa,
Porque você sabe que essas matérias não são fáceis. Então, ainda mais essa briga de líquida, gasosa para sólida e geométrica não é brincadeira. Então, se tiver algum errinho, eu tento corrigir, mas se às vezes alguma coisa passar, você perdoa, porque a cabeça aqui vai a 1000 por hora. Porque olha só para você ver, quem pensa em neblina? Ninguém. Quem pensa naquela fumaça que dentro do automóvel, né, embaça todo o vidro do automóvel? Ora, aquele embaçamento ali é uma condição sólida, que de líquida passou para gasoso, de gasoso para sólido, graças a duas temperaturas. A temperatura dos corpos dentro do automóvel quente, graças à temperatura do automóvel interno quente, com a temperatura do lado externo do automóvel em contato com o vidro. Se as pessoas colocam ali um microscópio, eles deparam com milhões de formas geométricas. Aí você me faz aquela pergunta, mas para ser médio, para receber espírito, precisa disso, Luiz? Saber dessas coisas? E eu vou te dizer uma coisa. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos recomenda a seguinte coisa: reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, você, ao se aproximar-se de um pé de limão, você sabe que é um limão. Você sabe que é pé de limão. Qual do fruto? Você, ao se aproximar-se de um pé de mexerica ou de goiaba, ai meu Deus do céu, goiaba, só falta o poste agora. Oh meu Jesus, lembrei da goiaba, tá bom. Então, ao se aproximar-se de um pé de goiaba, um pé de jabuticaba, você sabe que é um pé de goiaba ou de jabuticaba. Então, eu vou desviar um pouquinho aqui agora. Como que você reconhece numa casa espírita, ó que mudada eu dei aqui agora, ó, por uma necessidade que vó me transmitiu aqui agora. Isso é uma mensagem. Como você descobre se aquele médium naquela casa espírita está amparado pelos bons espíritos ou pelos espíritos charlatões, mistificadores ou charlatões? Charlatões, mistificadores, impostores ou por espíritos bons? Aí vem a mensagem no Evangelho: reconhece a árvore pelo fruto. Ao aproximar-se de um pé de laranja, você sabe que é laranja, porque não nasce jaca no pé de laranja. Então, estuda a vida do médium. Estuda a moral do médium. Estuda o caráter daquele médium. Isso é uma mensagem, tá? Estuda o caráter daquele médium, daqueles médios. Estuda a moral daqueles médios, daqueles trabalhadores.
veja se realmente eles são adeptos das obras básicas de Allan Kardec. Veja se eles realmente priorizam a qualidade mais do que a quantidade. Prioriza mais a quantidade do que a qualidade? Então pode ter certeza de que você está lidando com um impostor, com um charlatão, com um mistificador. Você está vendo como que é fácil separar o joio do trigo? Mas como hei de saber se esse médium ele está sendo influenciado, possuído, são os termos, né, que se usam, né, as pessoas, né? Possuído, influenciado, usado pelas trevas. Ou como hei de saber se esse médium ou se esses médios estão sendo utilizados pelos benfeitores espirituais? Analisa o caráter, a moral desses médios. Porque aquele médium portador de um caráter excelente, de uma moral excelente, ele não se preza, ele não se prende a espíritos impostores, charlatões e mistificadores. Diferente daqueles que não se preocupa com a vida alheia. Para ele tanto faz. Agora, veja bem, não se preocupe você apenas com a vida dos médios, com o caráter, com a moral dos médios. Se preocupe com o teu caráter, com a tua moral também. Porque qual nível de conhecimento do espiritismo você tem? Para que você possa avaliar na íntegra moral, caráter e intelecto. Então, quando nós fazemos uma avaliação, primeiro essa avaliação devemos realizá-la em nós. Eu tenho que primeiro me avaliar. O meu caráter, as minhas atitudes, a minha moral. Eu tenho que me conhecer para depois eu analisar todos aqueles outros que eu tenho dúvida. Porque se eu não tenho moral nenhuma, é óbvio que foi onde Jesus nos disse, aqueles que estivessem nenhum, né, como que é mesmo? Aqueles que estivessem nenhum pecado, né? Eu esqueci agora para você como são tantas coisas. Atire a primeira pedra. Então, quem não possui aqui na Terra, quem não possui aqui na Terra? Imperfeição. Às vezes eu estou avaliando você. Vamos pensar assim. Estou te analisando, estou te avaliando, estou preocupado com a tua moral, com o teu intelecto. Eu estou preocupado com os espíritos que estão se manifestando através de você. Você entendeu? Mas não estou nem um pouquinho preocupado com o meu caráter, com a minha moral, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Nem um pouquinho. Eu estou avaliando apenas você.
Agora, que moral eu tenho para poder te avaliar? Então foi onde, no Evangelho, foi deixado dessa forma. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Não há nada melhor que isso. Você não precisa tecer julgamento nenhum. Você passa próximo a vamos pensar assim, a um jardim, um pomar. Você consegue identificar todas as frutas pelos pés. Olha, mexeriqueira, laranjeira, pé de maracujá, olha lá, tem até maracujá, não é? Laranja, jaca, abacaxi. Agora, você já imaginou um pé de manga carregado de melancia? Você já viu isso? Então precisa tomar cuidado. Agora, para você ver como são as coisas, hein? Tem a ver esse assunto que eu estou dizendo com a leitura? Tem e não tem. Não havia necessidade de vó permitir que eu tratasse desse assunto aqui. Não havia necessidade. Mas vó permitiu. Por que vó permitiu? Porque vó sabe de alguma coisa que eu não sei. Que para mim saber, eu vou ter que consultá-la. Se ela quiser me dizer, ela vai me dizer. Se ela não quiser, o direito é dela. Mas que foi preciso passar a mensagem, foi preciso passar a mensagem. Reconhece-se a árvore através do fruto. Essa é a mensagem. Reconhece-se a árvore através do fruto. Num pé de jabuticaba o pé de jabuticaba não produz melancia. É jabuticaba. E no pé de melancia também não se produz melancia. No pé de melancia não se produz jabuticaba. Produz melancia. Tá aí uma forma excelente de raciocinar com bom senso, né? Será por que vó pediu para passar essa mensagem, né? Porque a espiritualidade enxerga mais que a gente aqui no corpo físico, não é? A visão deles é outra. Vai discutir com a visão deles? Porque não é estranho. Nós estamos tratando aqui de química, nós estamos tratando aqui de composições geométricas, e vou aproveitar aqui um assuntozinho aqui e consegue inserir esse assunto. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, acho que essa é a resposta. Que às vezes muitas pessoas ficam em dúvida e não sabem onde encontrar a resposta. Tá aí a resposta. Reconhece-se a árvore através do fruto. Nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia agora.